Eu sou Eliana, e esta é a história de como um velho Fusca, enferrujado e barulhento, se tornou o catalisador de uma das maiores reviravoltas na minha vida. Eu morava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, uma cidade vibrante, mas que às vezes parecia julgar você pelo brilho do seu carro, ou pela falta dele. Meu Fusca 78, apelidado carinhosamente de Barão, era a prova viva de que eu estava na luta. Ele era meu único meio de ir e voltar do meu trabalho noturno como cuidadora, mas para meu cunhado, Marcelo, ele era apenas a materialização da minha mediocridade. Marcelo, casado com minha irmã mais nova, Patrícia, era o oposto. Ele era o sucesso da família. Tinha um SUV alemão que custava o equivalente a 10 anos do meu salário. E pior, fazia questão de esfregar isso na cara de todos, especialmente na minha. Meu relacionamento com ele era uma mina terrestre de sarcasmo. Ele nunca me atacava diretamente, mas seus comentários venenosos sobre o Barão eram a forma mais cruel de me diminuir. Eliana, esse Fusca não te leva para o trabalho, ele te arrasta. Ele disse uma vez no meio de um almoço de domingo, fazendo todos rirem, exceto minha mãe, que apenas abaixou a cabeça. Eu engolia seco. Eu precisava daquele carro, e o fato de ele ser quebrado com a janela do lado do motorista, que só abria com um empurrão violento, era apenas um detalhe da minha rotina. A humilhação atingiu seu ápice no churrasco de aniversário de Patrícia. Marcelo estava mostrando seu novo sistema de som para o SUV, com graves que tremiam o chão, quando o Barão deu o ar da graça na entrada. Como de costume, engasgou, tossiu fumaça azul e morreu bem ali. A risada de Marcelo foi alta e estrondosa, um som que ecoou no meu peito. Eliana, pelo amor de Deus, por que você não vende essa lata velha para a sucata e para de nos envergonhar? Minha família aqui está achando que estamos falidos. Ele bradou, com a voz carregada de nojo e escárnio. A pior parte é que Patrícia não disse nada, apenas me olhou com pena. Naquele momento, decidi. Chega de silêncio, chega de engolir sapo. Eu precisava de uma vingança, mas não uma mesquinha. Eu precisava de uma verdade que o derrubasse do pedestal, e eu sabia exatamente onde procurar ajuda. No nosso mecânico de confiança, o tio Zeca. Ele era o único que conhecia cada parafuso do Barão e, mais importante, de todos os carros da família, incluindo o SUV do Marcelo. Antes de prosseguir com o que aconteceu em seguida, eu só queria te pedir um favor. Se você já se sentiu humilhado por alguém que se acha superior, se já sentiu que precisava de um momento de justiça na sua vida, deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque o que você está prestes a ouvir é a prova de que a verdade, por mais enferrujada que pareça, sempre dá a partida no final. Continue comigo, porque a história de como o Barão e o tio Zeca deram o troco é muito mais profunda e chocante do que um simples motor quebrado. O tio Zeca, com suas mãos calejadas de graxa e seu sotaque carregado de Porto Alegre, era a antítese do Marcelo. Calmo, observador e, acima de tudo, honesto. Quando contei a ele sobre a humilhação do churrasco, seus olhos se estreitaram. Ele conhecia Marcelo há anos, desde quando ele era apenas o namorado da Patrícia, e havia reparado em um padrão que eu ignorava. Eliana, me deixe dar uma olhada no seu Fusca amanhã. Mas antes disso, me diga, quando foi a última vez que o Marcelo trocou o óleo do SUV? Ele perguntou. Eu achei a pergunta estranha, mas respondi que ele vivia falando sobre as revisões caríssimas que fazia. Tio Zeca apenas sorriu, um sorriso enigmático que me deu um arrepio. No dia seguinte, deixei o Barão na oficina. Enquanto ele trabalhava no meu motor, mais por carinho do que por necessidade, ele me chamou para um canto. O cheiro de óleo queimado e gasolina era o perfume da verdade ali. Eliana, eu estava revisando o histórico de manutenção do SUV do Marcelo. Ele me traz para pequenos reparos, freios, luzes, coisas que ele não confia nas concessionárias. E isso já me chamou a atenção. Alguém com tanto dinheiro assim deveria ir direto na autorizada, certo? Mas eu nunca fiz as revisões grandes de motor, que ele diz fazer nas concessionárias. E tem mais. Tem umas manobras que ele faz que não batem com o estilo de vida dele. Coisas que só um carro muito rodado ou muito abusado faria. Ele abriu um arquivo no computador, e o que ele me mostrou foi o primeiro tijolo de um muro desmoronando. Tio Zeca tinha mantido anotações detalhadas de cada visita de Marcelo e do SUV, não porque ele desconfiava, mas porque ele era metódico. E o que ele havia encontrado era uma série de incongruências. O odômetro estava marcado com mais quilometragem do que ele havia registrado em visitas anteriores. Não era um erro de cálculo. Era impossível. O carro de Marcelo tinha sido adulterado.
Alguém estava fazendo o carro parecer mais novo do que realmente era, e o tio Zeca tinha provas fotográficas de um adesivo de serviço de óleo que ele havia removido e que mostrava uma data de troca de óleo muito posterior à quilometragem que o carro deveria ter. Isso significava que Marcelo estava usando o carro para muito mais do que a sua rotina de executivo de sucesso, ou que estava escondendo a verdadeira quilometragem do carro de Patrícia. Ou o pior, estava envolvido em algo ilegal. Minha vingança não seria sobre um Fusca quebrado, seria sobre a fachada de um homem que adorava quebrar os outros. O plano de tio Zeca era genial e sutil. Ele não iria confrontar Marcelo, ele faria a verdade se revelar por conta própria. Ele me entregou um pequeno dispositivo GPS do tamanho de uma moeda. Coloque isso discretamente no carro dele, Eliana. Precisamos saber onde esse carro realmente está indo quando ele diz que está em reuniões de negócios. E o Fusca? O barão vai ser a nossa isca. A ideia de me tornar uma espiã me deu um misto de medo e adrenalina. Eu estava entrando em um território que ia muito além da minha zona de conforto. Mas a imagem do Marcelo rindo da minha cara era o combustível que eu precisava. O tio Zeca, o pacato mecânico, estava se tornando meu cúmplice em uma caçada por justiça que começava com um carro de luxo e terminava, quem sabe, com a queda de um tirano familiar. O plano começou na noite seguinte. O barão e eu éramos a distração perfeita. Marcelo me ligou, o que era raro, apenas para avisar que estaria fora da cidade a trabalho por 3 dias, em um congresso de finanças em Curitiba, Paraná. A voz dele estava cheia de falsa importância. Eu sabia que era mentira. Tio Zeca havia me mostrado as coordenadas de GPS na noite anterior, e elas indicavam que o carro estava estacionado em uma rua residencial, em uma área de classe média baixa de Porto Alegre, a menos de 10 quilômetros da minha casa, longe de qualquer aeroporto ou rodoviária. Naquela noite, Patrícia e eu fomos jantar na casa de nossos pais, e Marcelo não estava lá, o que confirmava a viagem. No meio do jantar, eu deixei cair a chave do meu barão debaixo da mesa. Eu sabia que Patrícia, sempre prestativa, iria se abaixar para pegar. Foi o momento que usei para escorregar até a gaveta de chaves da casa, onde Patrícia guardava uma cópia da chave do SUV de Marcelo. Com o coração acelerado, peguei a chave, guardei no bolso e voltei para a mesa. Patrícia não notou nada. Ela era boa, pura, mas completamente cega para as falhas do marido. Depois do jantar, inventei uma desculpa para ir embora mais cedo e fui para o local indicado pelo GPS. O SUV de Marcelo estava lá, reluzente sob a luz fraca de um poste. Meu coração batia tão forte que parecia que ia quebrar o silêncio da rua. Abrir o carro foi fácil. O desafio era encontrar algo que o incriminasse de forma inquestionável. Revirei o porta-luvas, os bancos, o porta-malas. Nada de óbvio. Até que senti um solavanco sob o carpete do banco traseiro. Puxei com força e, por baixo, havia um compartimento secreto, mal disfarçado. Dentro não havia dinheiro, nem drogas, o que eu temia. Havia algo muito mais pessoal e chocante. Uma pilha de documentos em envelopes timbrados com o logo de uma clínica de reabilitação no interior de São Paulo e uma série de fotos datadas de 2 anos atrás. As fotos mostravam Marcelo abraçado a uma mulher que não era Patrícia, mas a verdadeira bomba estava nos documentos. Eles eram de uma pensão alimentícia. Marcelo não estava apenas traindo minha irmã. Ele estava mantendo uma segunda família, e a viagem de negócios era, na verdade, uma visita à sua outra esposa e filho. E o que era ainda mais chocante, o nome no papel da pensão não era o dele. Era de um primo dele, um nome que Patrícia mal conhecia. Ele havia forjado a identidade para manter Patrícia e a família no escuro. A humilhação que ele me impôs pelo meu Fusca não era apenas maldade, era uma cortina de fumaça para desviar a atenção da sua vida dupla e de uma rede de mentiras que ele havia construído. Eu estava em choque, o ar faltava nos meus pulmões. O celular vibrou no meu bolso. Era o tio Zeca. Eliana, o Fusca está pronto, mas o mais importante, eu acabei de ligar para a concessionária do SUV do Marcelo, usando o nome dele e o número de série que anotei. Eles confirmaram que o carro foi dado como perda total há 6 meses em um acidente no litoral e foi comprado em leilão por um valor irrisório. O Marcelo não tem um carro novo. Ele tem um carro remendado com a quilometragem adulterada. Ele estava se humilhando para esconder a sua própria ruína financeira e moral. Eu não tinha apenas uma vingança. Eu tinha a demolição completa do homem que me fez sentir pequena. Eu voltei para casa com os documentos e as fotos, a adrenalina correndo nas minhas veias. A vingança estava pronta, mas agora não era mais sobre mim. Era sobre Patrícia e a verdade.
Eu não queria apenas derrubar Marcelo. Eu queria expor a mentira para salvar minha irmã. Na manhã seguinte, liguei para Patrícia e nossos pais, inventando um café de emergência na minha casa. Coloquei os documentos em uma pasta pronta para a detonação. Mas tio Zeca me ligou. A voz dele estava séria. Eliana, eu descobri mais uma coisa. A outra mulher de Marcelo, ela é a filha da faxineira que trabalha na concessionária onde ele comprou o SUV novo. Ele a usou para conseguir os documentos falsos e o carro no leilão. E pior, ela tem câncer. Ele a deixou com o filho doente e o carro quebrado, usando apenas um nome falso para pagar uma pensão mínima. Ele é um monstro. E o filho? O filho dele é o verdadeiro segredo. Tio Zeca tinha um coração grande e não conseguia aceitar a crueldade. Isso mudou tudo. Minha vingança não podia mais ser um ato público de humilhação. Precisava ser um catalisador de mudança para todos, inclusive para Marcelo. No café da manhã, a tensão era palpável. Eu estava prestes a abrir a pasta, quando a campainha tocou. Era Marcelo. Ele havia voltado de sua viagem um dia mais cedo. Ele parecia pálido, esgotado. Ele tentou fingir surpresa, mas seus olhos me traíram. Ele sabia que algo estava errado. Ele olhou para o meu Fusca na garagem, agora limpo e com o motor ajustado pelo tio Zeca, e forçou um sorriso. Olha só, Eliana, o barão está vivo. Deve ter custado uma fortuna. Você está se endividando por causa de um carro velho? Aquele era o Marcelo de sempre. Mas eu não caí. Eu o encarei, a pasta com a verdade na minha mão. Patrícia olhou de mim para ele, sentindo a tensão no ar. Meu pai, sempre o pacificador, tentou mudar de assunto. Foi quando eu agi. Em vez de abrir a pasta, eu a deslizei para Patrícia. Patrícia, esta pasta não é sobre o meu Fusca. É sobre o SUV do seu marido. É sobre o que ele escondeu de você. E de todos nós. Marcelo empalideceu. Ele tentou pegar a pasta, mas meu pai o conteve. Patrícia abriu a pasta. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ela olhou as fotos, os documentos da pensão alimentícia e o laudo de leilão do SUV. A dor nos olhos dela era excruciante. O que aconteceu em seguida não foi uma briga ou um escândalo, foi um desmoronamento. Patrícia não gritou. Ela apenas chorou em silêncio, a decepção mais cortante do que qualquer raiva. Marcelo, vendo-se exposto, tentou mentir, tentou se justificar, mas as provas eram irrefutáveis. Eu ia contar o carro. Eu perdi todo o meu dinheiro em um investimento ruim. Eu precisava manter as aparências. E a outra mulher, ela é só uma dívida. Ele gaguejou, a voz embargada. A palavra dívida foi a gota d'água. Foi então que eu revelei a segunda parte da verdade, a que tio Zeca havia me contado. A doença da outra mulher e a situação do filho. Você humilhou a todos nós com seu luxo falso, Marcelo, mas você abandonou o seu próprio filho doente e usou uma mulher desesperada para encobrir suas mentiras. O seu carro velho e quebrado não é o meu Fusca, é a sua vida, e ele está cheio de peças de segunda mão e mentiras. Meu pai, um homem de poucas palavras, finalmente falou, e sua voz era pura autoridade. Marcelo, você vai embora desta casa. E Patrícia, você merece mais. Patrícia olhou para mim, sua irmã, a mulher que ele tentou diminuir, e em seus olhos havia uma gratidão profunda, mas também uma decisão. Ela não queria a demolição completa de Marcelo, ela queria a verdade para si. Ela não queria mais o perdão, ela queria a liberdade. Foi nesse momento que Patrícia fez algo totalmente inesperado. Ela não pediu o divórcio. Ela olhou para Marcelo, que estava ajoelhado, implorando, e disse: Eu te perdoo, Marcelo. Eu perdoo a humilhação, a mentira, a traição. Mas o perdão não significa que eu vou ficar. Você precisa desse perdão mais do que eu, para recomeçar. Vá para a clínica de reabilitação. Não pela bebida, não pelas dívidas, mas pela sua mentira. Use a sua inteligência, que é real, e o seu dinheiro, que agora não existe, para ajudar a mulher e o seu filho. A única coisa que eu quero de você é que você seja um homem honesto, mesmo que não seja mais o meu. A decisão dela me chocou. Não foi vingança. Foi um ato de misericórdia que o obrigou a confrontar sua verdadeira natureza. O desfecho desta história aconteceu 6 meses depois, e é a parte mais fascinante. Marcelo sumiu por um tempo. Patrícia vendeu o SUV remendado. Usou o dinheiro para iniciar um pequeno negócio de bolos caseiros. Uma paixão que ele sempre zombou. Ela se mudou para um apartamento menor em Campinas, São Paulo, para recomeçar, longe das lembranças de Porto Alegre.
Ela não era mais a esposa do executivo de sucesso, mas sim a dona de seu próprio sucesso, pequeno, mas autêntico. E eu? Meu barão e eu continuávamos nossa rotina. Mas um dia, uma carta chegou para mim. Era de Marcelo. Ele não estava na clínica de reabilitação. Ele estava trabalhando como motorista de aplicativo com o Fusca que tio Zeca havia consertado. Sim, ele havia comprado o barão de mim por um preço simbólico, que eu recusei, mas ele insistiu. E estava usando o carro que ele tanto zombou para ganhar a vida honestamente. A carta dizia: Eliana, o Fusca é um carro lento, mas ele me ensinou a ser paciente. Cada barulho que ele faz é um lembrete de que as coisas quebradas precisam de reparo, não de desprezo. A Patrícia me deu o perdão, mas você me deu a verdade. E a verdade era o único caminho para a liberdade. O seu carro velho me desmascarou, mas me reconstruiu. A última parte da carta era o grande choque. Ele estava ajudando a outra mulher, que estava em remissão, e o filho a se mudarem para Campinas, onde Patrícia estava. Não como um casal, mas como dois pais comprometidos em criar o filho em um ambiente honesto. O verdadeiro final feliz foi que Patrícia, ao descobrir o novo trabalho de Marcelo, começou a comprar os bolos para ele revender no ponto de táxi. A vingança, nascida da humilhação, não resultou em destruição, mas em uma rede de apoio bizarra e inesperada. O carro velho e quebrado, o objeto de escárnio, tornou-se o veículo da justiça, da honestidade e de uma nova fundação familiar, onde a verdade, por mais dolorosa que fosse, era a única moeda de troca. Eu sei, é uma história cheia de reviravoltas, e eu preciso saber o que você pensa sobre a atitude da Patrícia. Foi um perdão nobre que provocou a mudança? Ou foi ingênuo? Por favor, deixe seu comentário aqui embaixo e me diga. Se você estivesse no lugar dela, você teria perdoado, teria lutado, ou teria cortado todos os laços? E o mais importante, ative o sininho das notificações para não perder a próxima história chocante que eu vou te contar. Eu sou Eliana, e lembre-se, nunca julgue o livro pela capa, ou o homem pelo carro. A verdade sempre tem um motor mais potente.